Boa noite a todos que estão assistindo a TVB. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham esse programa, o nosso programa Saúde na TV. O objetivo dele é levar a vocês todos os assuntos referentes à saúde, com médicos, com convidados dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E a maior gratificação que nós temos é quando somos abordados na rua, a pessoa dizendo: nossa, doutor, você trouxe um assunto que acabei descobrindo o problema que eu tinha. Isso nos deixa muito feliz. E gostaria de comunicar a todos vocês que continuarei no programa Saúde na TV só esse mês e retornarei em outubro, ou seja, no mês de julho, agosto, setembro, terão outros profissionais na área da saúde fazendo o programa. O programa irá transcorrer normalmente e retornarei no mês de outubro, aproximadamente na segunda quinzena. E hoje, o que nós vamos abordar, o assunto que iremos abordar é sobre acidente vascular cerebral. E o convidado desta noite é o neurocirurgião Dr. Felipe Ribeiro. Boa noite, Dr. Felipe. Boa noite, Dr. Munir. Muito prazer estar aqui conversando com você, conversando com todos vocês. Nós que agradecemos por você ter aceito o nosso convite e um assunto tão comum no nosso meio, que é o acidente vascular cerebral. Mas antes de iniciarmos, né, tem umas imagens aí, tem uma imagem que poderia pôr, aquela primeira. Essa imagem, ela aborda, essa imagem, né? Isso demonstra dor de cabeça, cefaleia, né? É o principal sintoma. O principal sintoma do AVC é a cefaleia. Isso acontece em praticamente todos os pacientes, né? Por isso que a gente tem que diferenciar qual tipo de dor de cabeça. Porque existe a dor de cabeça que o paciente tem geralmente crônica, ele já tem algum tempo, ele já sabe o padrão que tem. O que chama atenção é, mudou o padrão da dor, mudou a localização, ela está mais intensa, ela começou de forma súbita, precisa procurar uma unidade de saúde. Para aquela dor que você já tem ela com frequência, já sabe a localização, já sabe até o que causa ela, como que começa, até para poder evitar, você tem que também procurar um médico para ter um aconselhamento, mas não uma unidade de emergência. Você pode procurar um médico no consultório, no ambulatório. Certo. Então, os sintomas do acidente vascular cerebral, geralmente o mais comum é a dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Pode vir outras coisas, tontura, vômito às vezes, essas coisas. A tontura está presente, o vômito está presente. Déficit neurológico focal também costuma estar. Costuma. Agora, dor de cabeça, pessoa que você acabou de dizer, a pessoa tem sempre aquele tipo de dor de cabeça. Mudou, é um sinal que ele tem que procurar um médico? Com certeza. Tem que procurar. Mudou é um sinal de gravidade. Ele tem que procurar o médico. Agora sim, quando a causa da dor de cabeça, tem um acidente vascular cerebral, que nós vamos já aprofundar nessa parte. Qual outras coisas que pode levar a dor de cabeça? Existem muitos fatores que levam a dor de cabeça. Existe a dor de cabeça, a cefaleia tensional, que é a mais comum. Existe a enxaqueca, que é aquela dor de cabeça que está associada com déficit neurológico focal, que seria a aura, que seria aqueles pontos luminosos na vista, até uma alteração neurológica transitória. Seriam os dois principais, as duas principais tipos de cefaleia no dia a dia, né? Existem muitos fatores que podem piorar a qualidade de vida do paciente com a cefaleia. Uma má formação na artéria, como a gente vai falar mais para frente. A presença de um tumor cerebral também é comum. Que pode também pode levar a dor de cabeça. Isso. Né? E agora focando na parte de acidente vascular cerebral, o que vem a ser acidente vascular cerebral? O que é isso aí? Na verdade, o acidente vascular cerebral é um infarto de uma área do cérebro. O que seria isso? Existem duas causas disso, na verdade. Seria a falta do sangue chegando na célula, a célula vai sofrer e vai entrar em morte, no caso, ou o extravasamento de sangue, que também vai levar à morte das células naquela região. Então são dois tipos, ou um que sangrou dentro do cérebro.
né? Isso, é isso. isso. E o outro é que falta sangue. Falta sangue. É o que falta sangue, né? A maioria, 80%, é o que falta sangue. A maioria é o a que maioria. Sangue. E qual que é mais grave? Ou é a mesma coisa? Tem algum que o que sangra é mais grave que falta sangue? Não posso dizer que seria mais grave, mas ele gera uma morbidade. Ele traz com ele déficits além da presença do sangramento, além daquela região só. Então o sangramento é pior. O sangramento eu acredito que seja pior. O sangramento é pior. Tem uma imagem, dá para colocar essa imagem para poder diferenciar? Aí. Bom, essa imagem mostra pra gente exatamente isso. Um lado, do lado direito da imagem, a gente vê o AVC isquêmico, em que a artéria ela é ocluída por dentro, ela está fechada. Provavelmente por uma placa de gordura, uma placa de ateroma, um trombo que se soltou dentro do vaso. E para frente dessa região, dá para ver ali na parte superior da veia, da artéria, que está azul. Então faltou sangue ali para cima. Então, para cima dessa região, dessa artéria, toda essa região que é nutrida por esse sangue, vai faltar sangue. E aí vai morrer. Tá certo. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo é exatamente o contrário. Extravasou o sangue saiu do vaso. Né? E aí esse sangue, por uma inundação da localização toda ali, ele acaba matando as células em volta também. Tá. Então, qualquer desses tipos de ocorrência que acontecer, geralmente a pessoa acaba tendo uma dor de cabeça, né, que é a cefaleia. Com certeza. E o que leva a romper, por exemplo, vamos falar do hemorrágico primeiro, né? Quando rompe o sangue dentro do cérebro, rompe um vasinho e vai sangrar dentro do cérebro. O que pode levar a isso aí? Isso na verdade, o estresse pode causar. O paciente que não faz atividade física regular. Olha só, pressão alta pode também? A pressão alta é a principal causa de sangramento no cérebro. Pressão alta. O paciente que tem a pressão alta, não toma medicação regular, não controla a pressão, ele tem é a principal causa de sangramento. Tá certo. O frio está muito relacionado com isso. A gente está chegando agora numa época de frio, a incidência aumenta, a quantidade de pessoas que têm esse tipo de problema aumenta. Não, olha só. E aneurisma também? Tem fatores ambientais e tem fatores genéticos. Que seria, o genético seria o quê? Aneurisma, no caso? A história familiar dele, ele já tem história familiar de pessoas com aneurisma na família também. Às vezes a gente já depara que, por exemplo, no pronto-socorro, a pessoa chega com dor de cabeça e tem um déficit de um lado ou de outro, né? E aí ele relata que há um mês, uns 3, 4, 5 dias, ele bateu a cabeça. Isso é possível acontecer? É possível, mas isso aí são mais hematomas, não seria mais um hematoma intraparenquimatoso, seria mais a presença de um hematoma extradural ou um hematoma subdural, que são mais relacionados ao trauma. Esse tipo de sangramento intraparenquimatoso, no meio do cérebro mesmo, está mais relacionado a não o controle da pressão, não, a pressão descontrolada em relação ao paciente, e a presença de aneurisma. Então tá. Agora, com relação ao acidente vascular isquêmico, que é aquela imagem que está entupido a arterinha lá, ou seja, entupido a arterinha que leva sangue para o cérebro. Aí esse é o isquêmico, né? Isso então, é o isquêmico. O que pode levar a isso aí? Na verdade, os fatores são muito parecidos, né? O paciente que tem doença dislipidêmica, o paciente obeso, que tem propensão à retenção de gordura, circunferência abdominal aumentada, doença cardiológica, a fibrilação atrial, ela também está muito relacionada com isso. Olha só. Fibrilação, ele vai jogar, faz um sujeira e vai jogar. Ele forma os trombos no coração e ele de vez em quando solta, de vez em quando um trombo. E esse trombo acaba ocluindo alguma artéria. A presença de gordura também nas artérias colesterol, triglicérides, isso pode levar a isso aí. O acúmulo desse tipo de gordura nas artérias, principalmente na região do pescoço, na região cervical, está muito relacionado a isso também. São as carótidas, no caso. Isso. Né? Agora, você falou pressão alta, o hemorrágico, né? Isso. O outro, a pressão alta pode também entupir pode. também, né? Porque também faz pode. arteriosclerose e vai acabar entupindo. Agora, o hemorrágico, qual que é além da dor de cabeça que a pessoa sente, né? Tem pessoas que têm enxaqueca, dor de cabeça, que é normal. Aí ele teve uma dor diferente, uma dor de cabeça diferente, né?
no caso do sangramento, que tipo de diferença é essa dor de cabeça? A pessoa falou, opa, alguma coisa está errada. A maioria da população, a dor de cabeça, ela vai progredindo, ela vai aumentando. No tipo do sangramento, é uma dor súbita. Ele consegue identificar a hora que sangrou. Ele fala, olha, piorou, a partir desse momento agora eu piorei. Na verdade, a maioria das vezes não é ele. Porque ele vai estar... pode estar sonolento, ele pode estar confuso, mas é possível, pela história, conversando com ele, conversando com a família, identificar o momento exato em que teve a cefaleia. Olha só. Vamos para um breve intervalo, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre acidente vascular cerebral, com o nosso convidado, o neurocirurgião, Dr. Felipe Ribeiro. Agora, Dr. Felipe, com relação, a gente sabe que o quadro clínico, o AVC, acidente vascular cerebral, o hemorrágico, o isquêmico, praticamente os dois vêm com dor de cabeça, né? Agora, além da dor de cabeça, falando dos dois, né? Tem alguma outra alteração que a pessoa venha a ter? Tem. E não dá só pelo sintoma para diferenciar um do outro. Porque, na verdade, a alteração ela decorre pela localização do acidente vascular cerebral. Ou pela presença do sangue ou pela falta dele. Porque, na verdade, as células dessa região elas vão morrer. Então, se faltou sangue ou se sangrou nelas, acontece a mesma coisa. Então, pode dar perda de consciência, o paciente pode vir a ter um desmaio, né? Pode dar paralisia de braço, paralisia de perna, um lado inteiro do corpo paralisado. Pode paralisar. Dificuldade na fala. Tá. Então no cérebro acho que tem vários setores que comanda o corpo, né? É o braço, é a perna, é a fala, é o pensamento, né? Exato. É isso, né? Dependendo da área que pegou, ou a área que sangrou, ou na área que entupiu, aquele vasinho que nutre essa área do cérebro, é onde que vai ter o quadro clínico. É, né? onde que vai ter o quadro Agora, clínico. dependendo da localização do quadro clínico, dá mais ou menos, por exemplo, a pessoa um braço, dá para saber mais ou menos a área que foi acometido? Dá para saber mais ou menos? A área do cérebro a gente consegue identificar, sem o exame de imagem, qual foi a localização do cérebro que foi acometida. Mas não dá para diferenciar se sangrou ou se faltou sangue. Então tá jóia. Agora, a pessoa teve o acidente vascular cerebral uma vez, tratou direitinho e tal, ele pode repetir até novamente? Pode. E, aliás, ele tem uma maior chance de desenvolver o segundo episódio do que uma pessoa ter o primeiro. É explicável isso? Depende da investigação que foi feita. Ele tem que tratar a causa base. Por que teve o AVC hemorrágico? Por que teve o AVC isquêmico? Tratando a causa base, se for uma forma fácil de controlar, dificilmente ele vai ter o segundo. Só que ele vai estar mais propenso a ter ainda, mesmo assim. Mesmo assim vai ter mais propenso a ter o... Com certeza. Agora, esses quadros de acidente vascular cerebral é grave? É grave, tem risco de morte e precisa procurar a emergência o mais rápido possível. O tempo é um fator determinante na evolução e no prognóstico do paciente. Olha só, então quanto mais rápido a pessoa procurar o médico, melhor vai ser o prognóstico. Com certeza. O ideal seria chegar no hospital em até 2 a 3 horas. É? É o ideal. E o tratamento, por exemplo, nesses casos, é clínico, é cirurgia, como é que... Vai depender muito do tipo do AVC e da localização e da característica dele. Por exemplo, um AVC isquêmico, se ele chegou no hospital a partir de 3 horas e meia, 4 horas, não existe mais um tratamento para tentar melhorar aquela parte que morreu. Na verdade, vai ser uma parte já de reabilitação, de recuperação do que foi perdido. Existe um tratamento, que é uma anticoagulação, chama ateplase, que você usa até as 3 primeiras horas, para tentar reverter o trombo. Para dissolver, para tentar desobstruir, né? A artéria. Até 3 horas aí dá para fazer até isso? Até 3 horas, 3 horas e meia, dá para fazer no protocolo. Tá jóia. Tem umas imagens, dá para colocar? Essa imagem, por exemplo, aí. Essa imagem mostra para gente a diferença do AVC isquêmico para o AVC hemorrágico. Do lado direito da tela, a gente vê a presença de uma imagem mais avermelhada. Repara que aonde tem a imagem mais avermelhada, aquela região é que morreu. Na outra imagem,
aonde tem uma imagem mais acinzentada ali, repara que houve uma obstrução na artéria e olha como uma área muito maior, é uma área de nutrição muito maior que foi acometida. Né? Toda aquela parte que está cinza, escura, né? Cinza, ela está em sofrimento. Então quer dizer, quando você tem um entupimento do vasinho, da arterinha, da circulação do cérebro, a área que acomete é maior do que quando tem o sangramento. Pegando as grandes artérias do cérebro, sim. Quando pega umas grandes artérias. Dá outra imagem? Aí, por exemplo. Essa imagem aqui a gente agora já vai diferenciar os tipos de AVC hemorrágico. Né? A gente consegue identificar nessa parte direita da imagem uma lâmina fina, vermelha, que seria o hematoma subdural. Bem superficial ali, né? Isso. Existe uma membrana que cobre o cérebro chamada dura mater. Esse sangramento está entre o cérebro e a dura mater. Ele está abaixo disso. Entrando para o meio da imagem, seguindo para o meio da imagem, a gente consegue ver uma parte uma bola mais avermelhada bem no meio, que seria o AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Esse é o mais decorrente de pressão alta mesmo, dos fatores de risco para pressão alta. E aquele subdural lá que você está falando é mais traumático? Está mais relacionado ao trauma. Ao trauma, né? Com certeza. Olha só. Tá. Na outra ponta a gente consegue perceber o hematoma extradural, aquela imagem elíptica, né? Parece um olho avermelhado. Esse está acima da dura mater, então ele está entre o osso e a membrana que cobre o cérebro. Geralmente é por uma lesão de artéria, por isso que ele tem essa formação dele mais côncava, né? Agora, vamos supor, chegou uma pessoa com um quadro de acidente vascular cerebral hemorrágico, né? O que o pessoal, resumindo, fala AVCH, né? Acidente vascular hemorrágico, né? O AVC hemorrágico. O exame que faz para dar diagnóstico para esses pacientes, qual que é feito? O primeiro exame tem que fazer a tomografia de crânio. Fez tomografia, detectou, vamos supor, uma imagem de que é o local que sangrou, no caso. Tem que operar? Como é que é feito? Não, nem todos os pacientes têm indicação de cirurgia. Na verdade, a doença vascular é uma doença dinâmica. Ela pode mudar e necessitar de uma cirurgia mais para frente. Vai depender de alguns critérios. Por exemplo, o volume menor do que 30 ml não tem indicação de operar. Se a distância do hematoma até o limite do cérebro for maior do que 1,5 cm, o dano causado para tirar o hematoma é maior do que deixar o próprio organismo reabsorver. Então você tem que pôr na balança, risco e benefício. Com certeza. De repente você vai abrir para tentar querer melhorar e pode vir a piorar. Com certeza. Então só vai com uma objetividade alta de ter uma melhora maior, né, do que risco de complicar. Com certeza. O objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade do paciente. Se a gente vai fazer uma cirurgia que vai deixar ele pior, a cirurgia não tem o benefício, não tem indicação. Interessante. Eu tinha dito para você que aquele igual, só para voltar naquele assunto, a pessoa, a gente vê muito casos assim, eu estava em casa, bati a cabeça num lugar lá, num caibro, e tudo bem, deu a dor, tomei um remédio, às vezes procuro um serviço de emergência, é medicado, melhorou e vai embora. Depois de 3 dias a pessoa parece com um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Como isso pode acontecer? Foi exatamente aquilo que a gente conversou anteriormente. A doença é dinâmica. Às vezes no primeiro sintoma, foi um sintoma mais leve, foi medicado, melhorou clinicamente, ele foi liberado. A doença ela vai evoluindo. Ela pode aumentar em até 72 horas o hematoma. Então, o pico, na verdade, do período de observação seria 72 horas. Então tá jóia. Agora uma pessoa em casa, né, bateu a cabeça, deu aquela dor de cabeça, bateu a cabeça num lugar, numa madeira, vai lá e bateu a cabeça, deu uma dor de cabeça e tomou um comprimidinho lá, um paracetamol, vamos falar, paracetamol, né, que para tirar a dor, ou uma dipirona, sei lá, tomou um medicamento e obteve melhora dessa dor, né? E nesse caso, o que você orienta para essa pessoa? Ela pode ficar observando? É importante ela de imediato já ir no setor de urgência, emergência, né?
O que você orienta para os nossos telespectadores? Ela pode observar em casa. Existe uma condição que seria o traumatismo crânioencefálico leve, que é o paciente que ele bateu a cabeça, ele não teve perda de consciência, ele não desmaiou no caso, né? Não apresentou vômito, e ele tomou a medicação e melhorou. Esse é um trauma leve. Não precisa procurar uma unidade de urgência para esse tipo de caso. Agora, dor persistente, uma dor que não passa com medicação, o paciente que teve perda de consciência, apresentou vômito, ele tem que procurar a unidade de emergência. Já bateu a cabeça, desmaiou e acordou, tem que ir. Não dá para... É indicação de tomografia, tem que fazer. Para ver se não tem um sangramento. E como diz o Dr. Felipe, quanto mais rápido tem um diagnóstico, é melhor o prognóstico, né? A chance de ter uma cura próxima a 100% é mais, se demorar mais, se demorar mais o diagnóstico é pior, o prognóstico, né, no caso. Com certeza, na medicina sempre o tempo é o mais importante. Principalmente para o acidente vascular cerebral. Com certeza. Né? Principalmente, né? Agora a pessoa tem vômito, mas por que tem vômito? A pressão dentro da cabeça, o crânio é uma caixa fechada, ele cabe um determinado volume. A hora que você aumenta o volume dentro dessa caixa fechada, que dá sonolência, existe a liberação do vômito, e o paciente fica, o que a gente chama de paciente rebaixado, ele fica mais sonolento. Tá certo. Agora tem aqueles casos de pessoas jovens, né, que com 22, 23 anos, do nada, tem um desmaio e aí vai e faz uma tomografia cerebral, são casos, a gente vê casos graves, e evidencia um sangramento. O que é que leva a isso aí? Geralmente, esses pacientes que têm uma hemorragia espontânea não relacionada ao trauma, ou por pressão alta, e aí seria uma idade um pouco mais avançada, ou seria por uma má formação nas artérias, seria o aneurisma cerebral. Ah, tá, é o que é o mais comum. É genético? Ele tem fator genético e tem fator ambiental também. Ambiental também. O uso de bebida alcoólica, tabagismo, tudo isso está relacionado à presença do aneurisma. Do aneurisma cerebral. E geralmente pai, mãe que apresentou já e ele pode vir apresentar? Isso, tem história familiar. Alguém na família já teve uma presença do aneurisma anteriormente. E nesses casos que a pessoa teve, alguém da família que já teve, tem que fazer algum tipo de exame como preventivo? Não, isso não, hoje em dia ainda não tem essa indicação, não está preconizado fazer a avaliação de todos da família. Não tem motivo de fazer isso? Não, por enquanto não. Né? Porque não deve encontrar com facilidade também, né? Não, é uma doença com menos incidência. Né? É menor a incidência. É menor. Agora, além tem os aneurismas, né? Que você falou que pode vir apresentar sangramento. Tem outra coisa que pode apresentar, dar o sangramento? Além dos aneurismas? Isso, geralmente estão relacionados com o aumento da pressão. O uso de droga ilícita, cocaína está muito relacionado com sangramento. Nossa senhora. Cocaína? Cocaína está relacionada. Qualquer condição que eleva a pressão arterial do indivíduo. Né? Então tá, joia. Vamos para um breve intervalo e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos com o neurocirurgião, Dr. Felipe. Agora, Dr. Felipe, dá para soltar umas imagens antes de... Gostaria que você discutisse. E essa imagem aqui? Essa imagem mostra para a gente a principal localização do AVC hemorrágico no paciente que tem pressão alta. É típico? É típico, essa localização é típica. As artérias são as artérias mais finas que a gente tem no cérebro. Então, qualquer alteração de pressão, a chance dessas artérias ter um rompimento e o sangramento é maior. Outra imagem? Aí a gente está vendo a tomografia. Isso é a tomografia, né? Exato, a tomografia é realizada na entrada do hospital. E a ressonância, tem indicação para esses casos também? Ressonância magnética? Quanto que sempre tem que pedir ela? Não, no caso de um paciente com AVC, o principal exame, o mais rápido de fazer é a tomografia. Tá. A ressonância leva um tempo muito grande no exame. 40 minutos, uma hora de exame. E ele está perdendo tempo ali dentro. A tomografia, em 5 minutos, ele fez o exame. Então, isso quer dizer que o tempo é fundamental para o prognóstico desses pacientes, né? Paciente com AVC, o tempo é fundamental. Outra imagem, dá para mostrar? Aí. Nessa imagem aqui, a gente já está evidenciando um outro tipo de hemorragia, que é a hemorragia
pela ruptura do aneurisma. O aneurisma, o que é? Aquela bolinha do lado ali? Tá numa... Exato. O aneurisma ele é uma malformação geralmente sacular na artéria. A parede dele é mais frágil do que a parede própria da artéria, por isso que tem o risco de rompimento do sangramento. Olha só, né? E para perceber que a localização é diferente também, não são naquelas pequenas artérias que estão entrando no cérebro. A faixa etária dos aneurismas pega todos, é mais frequente algum... A faixa etária para o AVC isquêmico e hemorrágico é pior a partir dos 55 anos. A pior? É pior. A partir dos 55 anos. Com certeza. Mas o aneurisma está relacionado mais à terceira década de vida. A partir dos 30 anos de idade, a partir dos 30. Mas por que é pior? A partir dos 50 anos de idade? Por toda a alteração da característica do vaso. Ele já sofreu agressão pela pressão alta há mais tempo. Então tá. Já existe uma quantidade de placas dentro da artéria com a chance de ocluir maior. Tá certo. Cadê outra imagem? Aqui só para identificar também a presença aquela do aneurisma. Bolinha ali, né, tá no destaque ali, é o aneurisma, Isso. né? Geralmente em bifurcação das artérias, você tem uma artéria maior que vai se dividir em duas. Nessa região tem um turbilhonamento de sangue que favorece o surgimento do aneurisma. Agora o aneurisma que não rompeu, por exemplo, a pessoa tem alguns sintomas ou só vai ter sintomas quando rompe? Não, ele é assintomático. Não tem sintoma nenhum. E quando descobre que essa pessoa tem aneurisma? Tem uma forma de tratar que é uma forma menos invasiva, que é a forma endovascular. A colocação de micromolas dentro e ocluir a luz dele. Aí quando é endovascular, você não precisa abrir a cabeça para poder fazer a cirurgia nesses casos? Não, nesses casos é um acesso por dentro da artéria mesmo, vai por dentro da artéria. Virilha, né? Que vai até lá no local e joga mole e oclui. Oclui ele. Nossa, é interessante, hein? Tecnologia. Próximo slide. Aqui no caso seria a tomografia do paciente que teve o tipo de hemorragia própria de aneurisma. Repara que daquela tomografia que a gente viu anteriormente, que era uma grande imagem esbranquiçada, essa já não é mais, essa já está mais desenhando a base do cérebro. Olha só, outra imagem. E aqui falando um pouco dos hematomas relacionados ao trauma, né? Foi aquilo que a gente conversou antes, do hematoma subdural, que é o mais azulado, que ele está abaixo daquela membrana que cobre o cérebro, que geralmente é associado ao sangramento venoso. E do outro lado, mais avermelhado, o hematoma extradural, que está entre a calota craniana e a dura mater e geralmente está associado a uma ruptura de artéria. Repara que a formação dele ele é mais acentuado, né? Exatamente pela pressão do sangue que está saindo. Sangue arterial. Aí nesses casos é cirurgia? Ou depende do tamanho do coágulo? Depende também do tamanho. Também do tamanho. Depende do tamanho. E a cirurgia... Quando faz, melhora bem o quadro da pessoa? A pessoa sai bem? Sai bem e o tempo também é determinante para isso. Também é determinante. Também é determinante. E nesses casos geralmente é traumático. Quando a pessoa teve um acidente, bateu a cabeça e é onde que tem esses casos. Esse tipo de sangramento geralmente está relacionado ao trauma. Quando faz a tomografia, detecta, como teve uma imagem lá que mostra, né? Também. Né? Acho que a próxima imagem que a gente tem aí vai ver isso também. Próxima imagem? Aí. Essa é a presença do hematoma extradural. E como é que é feita a cirurgia? Entra no local do hematoma? Isso, você tem que fazer um acesso amplo no crânio, retirar todo o osso relacionado a essa parte do hematoma, e aí você vai remover o hematoma por completo. Olha só. E aí depois tem que, com cuidado, cautelosamente, revisar a hemostasia, para evitar que o vaso que sangrou volte a sangrar e volte a crescer o hematoma. Olha só. Próximo slide. Nesse aí já é o hematoma subdural, que é um relacionado a sangramento venoso. Esse aí tem que mexer, né? Esse tem que mexer. Ele é grande, né? O hematoma grande, né? Nesse volume tem que mexer sim. Tem que mexer. Tá. Próximo. Aí, agora que queria chegar aí. Aprenda a reconhecer e ajudar. Isso. E aí, qual que é a orientação que você deixa? Esse é um programa do Ministério da Saúde. Para todo mundo identificar o paciente com AVC e conseguir gerar o primeiro atendimento mais rápido. Então a gente vai ver, na questão do... formando as palavras, né, vai formar a palavra SAMU, que é para onde você tem que ligar para o paciente ser socorrido. Então, sorriso. O paciente vai ter alteração na fala, ele vai ter alteração na face, ele vai ter o que a gente chama de desvio de rima, a boca torta. Você pede para ele sorrir, ele não fica simétrico um lado do outro.
Até o olho fechado, às vezes fecha de um lado, do outro não fecha. Manda fazer careta, ele não consegue... Fica diferente um lado em relação ao outro. E às vezes quando a pessoa tem um acidente vascular cerebral, de imediato já tem esses sintomas? Já acontece? De imediato. Aí? Nossa, de né? imediato. Que coisa, hein? Uhum. O abraço seria o déficit nos braços, no caso também inclui nessa parte a perna. Paralisia de um braço, paralisia da perna, também é um sintoma que tem que chamar a atenção. A mensagem seria a questão da fala. O paciente tem dificuldade de falar, às vezes ele tem dificuldade de compreender o que está sendo dito para ele, e às vezes ele compreende o que está sendo dito, só que ele não consegue manter uma comunicação. Ele responde uma palavra totalmente aleatória ao que foi perguntado para ele. E a pessoa percebe que tem alguma coisa errada? Nem sempre percebe. Você está brincando. Então ela tem um quadro que vai perceber a outra pessoa. Outra pessoa. E ela está falando algumas coisas que não tem nada a ver e achando que está falando corretamente. Isso, é uma forma de afasia isso. Ah, tá. E o urgente, porque está relacionado ao tempo. A gente conversou em relação àquelas 3 horas e meia, para ligar para o SAMU, 192. Percebeu qualquer alteração dessa? Não precisa ser as 3. Uma alteração, já liga para o SAMU, que o tempo é determinante para a melhora do paciente. Então você pegou, está na rua, na praça, uma pessoa, você vê a pessoa passando mal, apareceu um desses 3, o sorriso, o abraço, a alteração do sorriso, né, da face, né? O abraço tem déficit na hora do aperto, é isso? Seria mais ou menos, né? E a mensagem que a pessoa não consegue comunicar. Não tenha dúvida, liga para o SAMU. Liga pro SAMU. Não tenha dúvida, né? Que isso aí já provavelmente vai ter um acidente vascular cerebral. Com certeza. É aqueles casos que a pessoa tem, vamos supor, ele paralisou uma parte do braço e aí voltou ao normal. Isso pode se falar que é um acidente vascular cerebral também? Pode. É uma forma do isquêmico, que é o ataque isquêmico transitório. O déficit do paciente melhora até 24 horas depois do sintoma. É transitório nesses casos? É transitório. O que fazer nesses casos? A mesma coisa. Ligar para o SAMU, levar para o hospital, porque a gente não sabe se nessas 24 horas ele vai melhorar sempre. Então a gente tem que tratar até as 3 primeiras horas. Olha, e tem casos também que a pessoa perde a visão. Perde. Aí depois volta. Isso é pela localização do sangramento ou da falta do sangue no cérebro. Se pega a parte do cérebro que controla a visão, ele vai ter déficit de visão. Se pega a parte do cérebro que controla a fala, ele vai ter alteração na fala. Vai ter alteração na fala. E pode voltar no caso? Pode voltar. Até um mês é transitório no caso. Na verdade, até o primeiro dia é transitório. Depois a gente já considera déficit neurológico. Mas o déficit neurológico não tem um período específico para melhorar. Ele pode melhorar até um ano depois. Tá certo. Que é importante assim, na terapêutica, a pessoa teve um AVC, acidente vascular cerebral, e ficou como sequela metade do corpo. O que é fundamental para que essa pessoa venha a ter uma recuperação bem satisfatória? A equipe multidisciplinar é o mais importante para esse tipo de paciente. O paciente já começa a fisioterapia mais cedo, começa a fono mais cedo, ele vai ter, provavelmente, ele está recebendo estímulos de uma forma precoce, ele provavelmente vai desenvolver uma melhora em relação aos outros pacientes que não tiveram esse atendimento também. Olha só, então ele consegue recuperar, é uma fisioterapia cerebral, vamos dizer assim? Com certeza, mas não dá para determinar o quanto vai melhorar e quando vai melhorar. Então você não tem como quantificar isso aí? Não, varia, a resposta varia de paciente para paciente. Olha só, então. Mas quanto mais estimula é melhor, então? Com certeza. Para o paciente, quanto Com mais certeza. estimula. A pessoa tem, alguém familiar teve um AVC, vai no fisioterapeuta. Em casa é bom continuar fazendo esse tipo de estímulo? É bom, porque provavelmente o acompanhamento do fisioterapeuta, às vezes vai acompanhar uma vez por dia, às vezes 2 vezes por dia, mas em casa geralmente são 2, 3 vezes na semana. Então ele tem que continuar fazendo o estímulo em casa, ele tem que aprender os exercícios e continuar fazendo em casa. Olha só, né? A parte, você falou de fonoaudiologia, a pessoa perdeu a fala, ela consegue voltar? Existe. Tem caso? Existe caso que volta. E volta a falar? Com certeza, ele tem que ser estimulado, o paciente tem que ser estimulado sempre. Agora vamos supor, perdeu a fala, ou perdeu uma parte do corpo, a motricidade, né? E ela não fez a reabilitação de uma fisioterapia com fonoaudiólogo, aquele acompanhamento. Existe possibilidade de ela recuperar ou não recuperar, no caso? Vai dar diferença?
Ou é mais demorado? Olha, se ele fosse num fonoaudiólogo ou num fisioterapeuta, a recuperação era mais rápida. Ou seja, de qualquer maneira ele vai recuperar esse paciente. Existe a possibilidade de recuperar. Só que a chance dele recuperar com um atendimento multidisciplinar é maior. É maior. Se ele não procurar esse atendimento, pode ficar paralítico, no caso, o resto da vida. Pode. Porque não procurou. Com certeza. Então é fundamental esse tipo de recorrer a esse tipo de apoio terapêutico. Né? Mas é importante dizer que até o paciente que procura esse tipo de atendimento pode acontecer dele não recuperar. Se a área do cérebro ela tiver um dano definitivo, ele não recupera. Nossa. Tem aqueles casos que a gente vê em filmes, né, que teve um atleta, às vezes está correndo e pum, cai duro lá e às vezes teve uma parada, ficou um tempo parado e na hora que volta, o coração volta no ritmo normal, mas volta numa situação que ele perdeu a consciência e não acorda mais. O que é esses casos aí? Nesses casos, geralmente está associado ao déficit de oxigênio no cérebro durante todo esse processo. A gente chama de uma lesão hipóxica. Né? O cérebro ele sofreu em relação a isso, então ele não tem atividade normal. O oxigênio e a glicose são os dois combustíveis do cérebro. Ele depende disso. Se não tiver isso, ele vai sofrer. Ele sofrendo, dependendo do tempo que ele ficou em sofrimento, não tem recuperação. Não tem recuperação. Ele vai ficar na máquina o resto da vida. Com certeza. Tem casos assim. Tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem, né? Doutor Felipe, chegamos ao final. Gostaria que você fizesse suas considerações. Bom, eu queria agradecer o convite de novo de vir participar do programa. Estou à disposição sempre que quiser uma nova participação. Adorei participar. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, por você ter vindo. A gente sabe que o Dr. Felipe é um cara super preocupado, né, no urgência e emergência, na neurocirurgia, é o que não falta, né? Não só como na nossa região, como em todas as regiões, né? Infelizmente, a incidência de acidentes automobilísticos, motocicleta, né, é muito e graves, né? Vira e mexe, enquanto o Dr. Felipe lá no centro cirúrgico fazendo cirurgias de urgência, emergência. Eles não param. E nós agradecemos por você ter vindo aqui explicar com uma bela didática, né, com relação a um tema tão interessante que vira e mexe a gente se depara com uma patologia dessa, né? Obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau!